Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles. Hoje eu vou gravar com você um vídeo diferente, né? Sobre como fazer história em quadrinhos. A câmera está aqui meio perto, né? Eu estou fazendo esta história em quadrinhos aqui. Essa aqui é só uma boneca, né? A capa não vai ser assim. Mas aqui você já vê a história em quadrinhos pronta, né? Com todas as suas partes e tal, né? E eu vou te falar como que eu fiz isso aqui, como que eu cheguei a esse resultado, né? Bom, primeira coisa, eu sigo a jornada do herói, eu vejo muitas pessoas falando contra, mas a jornada do herói é um método de escrita de histórias, né? E que funciona muito bem. A Marvel enriqueceu, ficou bilionária com a jornada do herói. A DC também ficou milionária com a jornada do herói. A Disney ficou milionária com a jornada do herói. Aí eu só vejo brasileiro reclamando da jornada do herói, mas os gringos usam até hoje, né? E eles estão anos-luz à nossa frente. Então a gente não deve lutar tanto quanto o que funciona. Funciona, vamos para frente, né? Mas uma das coisas que eu peguei também aqui, nessas pesquisas sobre o roteiro, inclusive nessa questão da jornada do herói, foi uma coisa interessante. Como escrever a história. Eu não vou explicar para vocês aqui a jornada do herói, mas vou te mostrar um pouquinho como eu fiz essa história. Primeiro, eu escrevi o problema da história. Teve um problema, né, um conflito, e desse conflito eu fui até o final como resolver esse conflito, certo? Fui lá procurar resolver esse conflito. Então, primeiro eu fiz o conflito, que é a afronta do vilão contra o herói. Depois eu fui resolver como resolver esse conflito, fiz a última parte, né, com o clímax, inclusive. Depois eu voltei, né? Voltei aí fiz o quê? Fiz a parte em que o herói se recupera, que ele faz encara a primeira vez o vilão. Depois fiz outra parte, a segunda parte em que o vilão o herói é vencido, se prepara e finalmente vai para o clímax da história. E só depois disso tudo eu fiz a introdução, né? Então o que acontece? É uma história mais construída, bem estruturada dentro da jornada do herói. Eu achei que seguindo este caminho seria mais fácil de escrever do que começando do zero, né? E foi bem produtivo até. Levei bastante tempo para fazer isso, né? Porque estava bem enferrujado, mas muito enferrujado mesmo. Há muito tempo que eu não trabalho com isso, né? Estava muito enferrujado, usei alguns materiais que não deveria ter usado, me arrependo de tê-los usado agora, né? Já estou usando outros materiais, mas algumas coisas eu aprendi. Agora, estou fazendo outra história, tá vendo? Essa aqui é uma outra história, e como você pode ver, já está até mais bem desenhadinha, né, do que essa que você viu agora. Ó. O desenho está melhor, você vai aperfeiçoando, obviamente. E o que eu aperfeiçoei aqui? Por exemplo, na outra eu usei aquele papel canson, né? Que é um papel um pouco áspero. Aqui eu usei um papel liso, que é chamado de sulfite, né? Sulfite, super sulfite, melhor dizendo. Esse papel aqui, ó, super sulfite. E com uma gramatura maior, 180 gramas. Por que a gramatura tem que ser maior? Porque te dá maior resistência quando você desenha, né? E o super sulfite, a vantagem dele é que ele parece com o sulfite, tem algumas características do sulfite, mas é bem liso, então você pode correr a caneta que o papel não vai enrugar. Outra coisa que eu fiz, definir para algumas linhas, por exemplo, essa aqui, a caneta 01, não estou nem usando, deixa eu ver aqui a caneta que eu estou usando aqui, a 05 eu faço as achuras, tá vendo? E às vezes dou aqui no coração da sombra, eu dou uma pincelada, né? A 08, por exemplo, eu estou usando para fazer esses traços em volta, o requadro, né? E alguns traços aqui que precisam de 08, por exemplo. Esse traço aqui foi com uma 03, por exemplo. A 03 eu uso para esses traços aqui, desenhos de face, né? Partes mais detalhadas. A 005 é para essas achuras. A 08 para os requadros e outros detalhes um pouco mais grossos, né? E também uso essa caneta aqui, que uso na verdade algumas delas da Pigma, que é uma caneta excelente.
Essa aqui tem a MB, né? E tem, cadê? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tem a outra caneta aqui, é a FB, que ela é tipo uma pena, né? Uma pena e com pincel. Quando você desenha, especialmente quando você aprendeu a desenhar, tá aqui. Quando você aprendeu a desenhar à mão livre, essas coisas são, isso é uma técnica que vai te ajudar muito, né? E aqui essas canetas agora elas têm ponta pincel, essa aqui, ó, a ponta dela, ela curva como um pincel. E isso aqui ajuda você a desenhar. Tem uma mais fina, a mais grossa um pouquinho, né? E por aí vai. As canetas técnicas são importantes, mas essas canetas aqui também são fundamentais, especialmente para o formato que eu estou fazendo. Estou fazendo no A4, né? Coloquei 2 centímetros de cada lado e coloquei no meio o meu desenho. Estou usando bem formato padrão para evitar muitos problemas. Então aqui, como você vê, estou construindo a história, né? E eu estou fazendo do mesmo jeito que fiz a outra. Estou começando pelo conflito, né? O conflito que o personagem vai ter, né? O personagem principal, que é esse aqui, vai ter com o vilão, né? Então esse conflito é que vai me levar a escrever toda a história, porque na verdade a história, de modo geral, é baseada em conflitos. Então eu vou mostrar a você como eu vou fazer esse desenho. Aqui eu tiro essa página, certo? E eu vou pegar aqui uma lapiseira azul, né? É azul, grafite azul, e vou marcar o que preciso marcar aqui. É importante você ter algumas réguas, né? Aqui eu tenho uma régua de elipse, tenho uma outra aqui, uma régua de círculos também. E aqui está aqui, ó,essazinha aqui, a régua de círculos para ajudar na arte final. E agora, com o lápis de grafite azul, eu vou marcar 2 centímetros de cada lado. Vou fazer um pequeno requadro aqui. Não sei se vai dar para você ver muito bem. Eu vou tentar colocar na posição mais fácil de você ver. Não dá para pegar a tela toda, porque eu tô com o equipamento aqui não muito apropriado, né? Preciso de um equipamento melhor para mostrar esse tipo de coisa. Mas aqui eu vou te mostrar o que eu faço. Vem em cada lado, meço 2 centímetros e tiro aqui uma margem. Vou recuar depois a câmera para você ver como ficou. Então, novamente, aqui, fazer a margem. Não vou me preocupar muito em te mostrar a margem, porque isso aqui é uma coisa simples de fazer, né? Então, não estou preocupado tanto em ajustar a câmera agora. Mais tarde, eu vou ajustar a câmera melhor. Você vem e faz, então, a margem em todos os lados. Eu fiz de 2 centímetros por um motivo, porque é muito mais fácil para mim, por exemplo, eu vou fazer uma tiragem provavelmente artesanal, fazer no formato A5. Então eu faço um A4, diminuo um pouco menor que o A4, depois eu coloco em A5, né? Quando eu reduzir, trabalhar todo no Photoshop ou no GIMP, né? Eu vou reduzir e vai ficar com uma qualidade legal. Bom, primeira coisa que você tem que fazer, você já tem a história, né? Eu não escrevo a história primeiro, tá? Eu não escrevo, eu faço uma coisa um pouco diferente do que a maioria das pessoas fazem. Eu não estou dizendo que o que eu faço é o mais certo, é simplesmente o meu jeito de fazer que eu me identifiquei e achei melhor, porque eu conto história com imagens, né? Eu não sou de contar história com textos, tanto assim. Posso até usar textos, até escrevo razoavelmente bem, né? Mas não é aquela coisa assim, curto muito em contar história com texto. Eu prefiro desenhar a história primeiro, porque a história já vem com uma linguagem visual adequada e também porque é mais divertido, entendeu? Então, só por isso. Então, naquela página que você viu aqui, há uma coisa dessa, né? Aqui essa situação que você vê aqui. Vou só te mostrar essa página de novo, né? Essa página aqui, né? E acontece isso. Na segunda página vai acontecer uma outra coisa, né? Aqui eu vou
Eu vou mostrar para você uma coisa que eu uso lápis de cores diferentes, tá? Eu usei o azul, agora eu vou usar o amarelo. Não sei nem se você está conseguindo enxergar aí. Espero que sim, tá? Vou usar o amarelo. E, na verdade, aquela pessoa, aquele... Perdão. O bandido que você viu na outra página, né? Ele deu uma ordem aqui. E vai acontecer uma coisa aqui, na verdade, eu vou falar para você que não é um spoiler tão grande. Essa moça aqui, sem querer, vai tocar o celular dela. Mas o bandido mandou que os celulares fossem desligados, né? E vai acontecer alguma coisa. Então, eu só vou te mostrar aqui eu desenhar essa moça aqui, como é que é, porque o resto é muito parecido, tá? Como você viu lá, você vai desenhando a história e vai construindo aqui. Bom, então aqui eu tenho a foto, o desenho da moça, né? Marco tudo com amarelo, né? Aqui o celular dela, né? Tocando e ela vai ficar com a cara assustada, sem saber o que fazer, certo? Não vou te contar tudo, senão vai contar a história, né? Não tem graça, que história em quadrinho é como o nome diz, é a história, né? Você precisa ter curiosidade para assistir, ver a história. Então, eu marco tudo aqui em amarelo, né? Marco tudo com amarelo, bem clarinho. Acho que tá dando para aparecer assim, pelo menos aqui no celular eu estou enxergando. Então, você depois que marcou tudo com amarelo, você vem, pega a lapiseira azul e faz algumas marcações. Eu vou usar umas marcações aqui. Aqui a testa assim, uma bolinha aqui para o nariz, outra bolinha aqui, outra aqui. Isso aqui é chamado de Rayleigh, método de Rayleigh de desenhar cabeças, né? Procura na internet que você vai encontrar que é bem interessante, que ele acaba te dando uma melhor solução, uma solução melhor do que alguns métodos aí. Método de Rayleigh. Aí você vai usar alguns traços que parece que estão a mais, mas não estão, tá vendo? Eles estão exatamente marcando a musculatura do rosto, o que te favorece a colocar o rosto na posição correta. Aqui ela vai estar assustada, né? Certo? Então, você pode fazer a construção, embora muita gente reclame desse, como se diz assim, construção tipo cabelinho, não tem problema nenhum fazê-la, tá? O importante é a arte final. A arte final é outra coisa. Mas como você está desenhando, você pode fazer esse desenho assim, tipo um cabelinho mesmo, tá? Quando eu lançar a minha história em quadrinhos, né, dentro de pouco tempo, eu vou comunicar aqui no canal se você gosta, né, e leia, né? Só um detalhe, esse canal é evangélico, né? Mas a história em quadrinhos não é evangélica, é uma história de diversão, né? Focada em Bang Bang, na verdade, nos filmes de faroeste e em filmes de ação dos anos 80, como Rambo e coisas do tipo, né? Então ela segue mais ou menos essa linha. Então não é uma história em quadrinho evangélica. Aí alguém pode dizer, alguns evangélicos mais radicais, ah, mas você é evangélico e não vai fazer uma história em quadrinho evangélica? Não, por quê? Por que eu deveria fazer uma história em quadrinho evangélica? Tem tanta gente aí ganhando dinheiro com o evangelho e a última coisa que faz é pregar o evangelho, né? Então eu prego o evangelho de graça e o que eu quero fazer, sei lá, para de repente, se der um retorno artístico, isso vai ser profissional. Claro que eu vou seguir princípios, né? Princípios de valorização da família e coisas do tipo. Por exemplo, esse quadrinho aqui você vai ver que é valorizado. O outro também que eu fiz, a palavra é lei, né? Que é esse aqui, né? Você já vê pela capa que é uma valorização do uso de armas, né? Então já é uma questão mais conservadora, né? Então você pode observar que há uma influência evangélica sim, só que eu não entro pelo caminho de produzir um entretenimento evangélico, porque o que se deve reproduzir para o mundo evangélico é louvor e adoração a Deus e não entretenimento por homem. Quando eu produzo entretenimento, obviamente não tem nada a ver com adorar a Deus diretamente, né? Mas sim com o nosso testemunho, obviamente.
Mas agora eu fico preocupado com muitas pessoas que dizem adorar a Deus, mas na verdade estão fazendo coisas que desagradam a Deus, inclusive produzindo material que dizem ser material evangélico. Como você pode ver, aqui eu produzi uma linha assim, né? Eu vou botar outros quadrinhos aqui, né? Como contando a história. Mostro fazer só isso aqui para você ver. Aqui eu coloquei, você viu que eu comecei com o amarelo, depois eu coloquei o azul e agora eu acho que eu vou dar uma incrementada com um grafite vermelho. Deixa eu ver onde está meu grafite vermelho aqui, nessa mistura aqui. Aqui achei. Agora eu venho e marco o que eu quero desenhar mesmo com grafite vermelho. Por que que eu faço isso? Vamos pensar, mas que bagunça que ficou. Vermelho, azul, amarelo, tudo misturado. Fica uma bagunça sim, mas uma bagunça que eu vou te dizer organizada. Porque naquela outra história, por exemplo, eu tentei fazer com grafite, né? Pintar com grafite, apagar o grafite e tal, mas não dava muito certo, porque acabava gerando uma certa bagunça, né? Acabava gerando uma certa bagunça, sujava o papel e tal. E descobri, quando escaneava, ainda ficava algumas manchas, né? Aí eu descobri que você pode. Descobri, não, já sabia há algum tempo, mas eu simplesmente apliquei isso, né? Que você pode fazer o desenho em outras cores, escanear em colorido, obviamente, né? E depois você vai e retira só o preto. Você retira só o preto. Esse amarelo, azul, vermelho vai sair fora da sua pintura, entendeu? Você pode tirar só o preto no GIMP ou no Photoshop, onde for. Você vai ficar só com o preto e através dessa cor você vai continuar o seu trabalho, né? Que a cor que nos interessa aqui na arte final é exatamente o preto. Então vamos fazer isso, tá? Aqui, como você pode ver, estou ajeitando aqui com o vermelho. Estou dando uma forma mais definida ao desenho, mas como você pode ver, ainda não vem naquela de muita perfeição, né? Me dou o luxo de cometer alguns erros aqui no traço, né? Um traço mais gestual, digamos assim. Agora, quando vier a outra parte, que é na verdade a parte em que eu vou fazer a arte final em si, aí eu vou tomar mais cuidado, né? Mas agora, por enquanto, não. Aqui eu vou terminar esse quadro exatamente aqui no braço dela. Deu 7 centímetros, marco 7 centímetros em cima e puxo aqui. Vou puxar com azul só para manter o padrão. Certo. Então aqui eu já tenho um quadrinho pré-definido, percebe? Quando eu escanear isso, vai sumir todas aquelas confusões, né, que você está vendo ali. Agora eu vou começar a desenhar esse quadrinho. Bom, para começar a desenhar, eu vou usar a caneta técnica 03. Por que a 03? Porque ela tem um tamanho mesmo reduzindo, ela ainda mantém a definição, né? Ao passo que outras canetas menores, elas podem acabar sumindo, por exemplo, 0,2, né? Uma 0,2 ou até uma 0,1 pode até ficar, mas quando você reduzir, ela perde e não chama muita atenção. Então eu estou usando mais a 0,3 para esses detalhes menores, né? Detalhes aqui do personagem mesmo. Vou começar a desenhar. Por exemplo, aqui, ó. E você vai poder ver que eu consigo desenhar rápido. Exatamente porque o papel é liso. Aqui desenho, né? Vou desenhar o olho dela, por exemplo, que é uma coisa mais difícil aqui, por ser pequenininho, e eu uso óculos. Então, não é uma coisa muito fácil para mim. Então, aqui... Fiz o olho dela. Agora eu vou fazer a boca. Como você pode observar já de agora, o preto realça muito sobre as outras cores. Então, com isso, você
evita alguns problemas posteriores, né? Aqui. Depois eu vou te mostrar também como sombrear o desenho de uma forma interessante, né? Aqui tá essa personagem, tá? Coloquei aqui, fiz alguns traços do cabelo, né? Certo? Acho que aqui a cara, o rosto, melhor dizendo, né? Na cara não fica meio ruim, mas o rosto é uma parte que você tem que dar muito cuidado, né? Para evitar problemas, né? Aí depois que eu fiz o rosto, não, eu posso fazer ainda agora também, que seria interessante, já para eu não para não fugir do lugar, eu posso pegar esse requadro aqui e já fazer, ó, com a 08, tá vendo? Ó? Caneta 08, vem aqui e faço o requadro. Um requadro aqui, deixa eu tentar puxar para cá um pouquinho. Geralmente eu não faço só um desenho, não. Eu desenho a página toda, né? Aí depois que eu desenho a página toda com lápis de cor, aí eu faço os requadros, depois eu desenho, né? Mas como é para te mostrar aqui, eu tô com pouco espaço, eu vou te mostrar em um quadrinho só esse processo, tá? Ok, então tá feito aí. Agora eu posso usar até essa 08 aqui para continuar o desenho também, ó. Por exemplo, o cabelo, ó. Posso continuar aqui com a 08. Como você pode ver, a caneta não engasga, ela vai direto, tá vendo? Ela vai direto, você consegue fazer um traço com melhor qualidade. Talvez algumas pessoas que têm um pouca prática como eu estejam errando nisso, usando um papel errado. Cuidado com o papel que você está usando. Tem papéis muito bons lá fora, como dizem, né? Mas não são acessíveis para a gente aqui no Brasil, né? Com o nosso nível econômico. Então você pode usar um papel melhor que é esse aqui, que é o Super Sulfite, que ele é relativamente barato, né? Não é um absurdo proibitivo de você trabalhar, e ele garante que você consiga fazer um trabalho bem interessante, tá? Como você pode ver, ele não trava o instrumento de desenho. Como você pode ter observado que não quebrou também a lapiseira. Um papel mais áspero, por exemplo, é muito comum que o grafite da lapiseira, especialmente os grafites mais finos, se quebrem. Então eu faço todo o traço aqui, né, com a caneta 08, né? Como você pode ver, é bem tranquilo com esse papel. Não vou dizer que é o melhor papel do mundo não, mas é o papel que eu posso comprar, tá? E talvez para você também você possa comprar esse papel aqui. Você que de repente também é um quadrinista, digamos assim, amador como eu, né? Aqui eu vou fazer uma sombra aqui no cabelo dela, né? Aqui por dentro, parte de trás, né? Aí depois que você fez essa parte aqui, o que eu te aconselho, né? Deixa eu ver onde eu botei a tampinha, tá aqui. Você vai pegar uma caneta tipo pincel. Essa aqui eu uso essa Pigma, tá? Essa FB seria um pincel pena, mais ou menos, F de feeder, que acho que é pena, né? E B de brush, né? E tem uma aqui, tem outras aqui, que essa aqui, por exemplo, essa aqui é a mais grossa, é brush, né? BB, né? De brush, de pincel. E MB de médio, brush, sei lá, de pincel médio, né? Então, depois que essas canetas, elas são fundamentais. E ela dá um negócio muito legal, que é isso aqui, ó. Quando você usa ela, você consegue trabalhar esse efeito de fino e grosso no traço. Que a caneta técnica, se você for fazer isso, você vai ter que ir e voltar com ela, desenhar 2 vezes o mesmo desenho. Ah, mas aqui eu estou desenhando também 2 vezes com essa caneta. Tô, mas é muito mais fácil. Muito mais fácil desenhar com ela do que com a outra, tá? Eu acho, né? Claro que você precisa ter um domínio de pincel também. Não é porque é caneta que ela é tão fácil de usar, tá?
Você precisa saber usar pincel para usar essa caneta corretamente. Aí você tem um bom resultado. Claro que tem gente que sabe usar melhor do que eu, obviamente, mas eu sei um pouquinho usar pincel sim. Então aqui já deu uma engrossada no traço. Essa engrossada é fundamental. Às vezes a gente tem mania de fazer um traço mais fino, com mais detalhes, mas isso não é o que as pessoas muitas vezes vão prestar atenção, sabia? Às vezes as pessoas gostam de um traço mais forte, mais dramático, digamos assim, né? Então, cuidado às vezes com fazer traços muito finos. Às vezes você faz um desenho belíssimo num traço fino. Aí vem alguém, refaz teu desenho para alguma coisa, bota o traço mais grosso, às vezes ficou horrível, mas a pessoa vai achar lindo porque simplesmente o traço está mais grosso. Então, se você acha que o traço relativamente grosso é uma coisa que a cultura popular recebe melhor do que um traço muito fino, tá bom? Então, eu recomendo a você, por uma questão de prudência, né, não fazer traços muito finos, para que caia no gosto também da população, né? As pessoas gostam de traços grossos, né? Não sei te explicar o motivo. Bom, eu não vou fazer aqui agora, por exemplo, a sombra, mas eu vou te dar umas dicas aqui. Eu vou te mostrar o outro que eu fiz e te dar umas dicas. Eu vou fazer só uma sombrinha aqui com a 0,5 para você ver como é que é. A 0,05, melhor dizendo. É menor, é metade da 0,1. Tem a 0,1, tá vendo? Essa aqui é a 0,1. Essa aqui é a ponto 0,05. É metade da 0,1. Então essa aqui eu vou usar para as sombras, porque ela é bem sutil. Por exemplo, aqui, ó, fazer uma sombra aqui embaixo do queixo, uma sombra aqui embaixo do braço, né? E você vê que ela corre bem no papel, tá vendo? Então ela dá um acabamento interessante, certo? Aqui vou fazer também um pequeno sombra aqui. Aqui uma pequena sombra. Aqui eu posso jogar também, fazer assim. E aqui no cabelo eu posso botar depois, né, mais alguma coisa. E como você pode ver, nós temos aqui uma história, né, um quadrinho, né, já feito de forma bem interessante. Outra coisa que eu te recomendo fazer, lembra que eu te mostrei essa aqui, que eu fiz o traço, né? Também da Pigma. Agora eu vou pegar essa aqui, média, né? Essa média, e vou fazer isso aqui, ó. Eu quero esse quadro aqui bem dramático. Então vou jogar um pouco de preto nele aqui. Pintar de preto. Você pega a média e faz os cantos, né? Faz os cantos para evitar vazar, né? Primeiro faz aqui os cantos, do outro lado também. A vantagem dessa caneta é que quem tem controle com o pincel, com ela vai ter mais ainda, né? Porque as cerdas são muito mais coesas, né? Pincel às vezes solta, a cerda vai para um lado, vai para o outro, né? Eu peguei a média. Eu acho que vai cair bem agora uma ponta mais pincel mais grossa, né? Para dar o efeito que eu quero. Aqui eu chego quase que gestual mesmo, tá vendo? Não é mais um gráfico do que, na verdade, um desenho, né? É mais uma linguagem gráfica aqui, para dar uma dramaticidade com o que ela está acontecendo aqui. Que depois eu vou botar num programa, provavelmente o Comic Art, né? Comic Art, esqueci o nome do programa agora. E vou botar as letras, né? O letramento dele e coisas do tipo. Aqui eu vou fazer uma coisa assim, meio radical, que é para indicar que a coisa aqui não está bem. Isso aqui é só para dar uma certa dramaticidade ao traço, porque aqui vai ser um momento dramático na história. Agora o que eu quero mostrar a você é o seguinte. Você vê que ela aqui quase não tem sombra, né? Eu poderia botar mais sombras aqui. Um lugar que eu vou botar sombra, antes disso, é aqui no lábio. O lábio você basta apenas seguir um pouco, né? E fazer umas sombras aqui. Dá para fazer, ó.
como se ela usasse batom, obviamente, né? Beleza, aí fiz aqui o lábio, certo? Agora, para botar a sombra aqui, eu não recomendo usar uma outra cor. Eu recomendo fazer o que eu fiz nesse aqui. Como você pode ver, esse aqui eu usei as cores, né? Usei as cores e tal. Depois eu fui escaneei. Esse é o scanner de imprimir, então eu escaneei e imprimi o desenho. E vim com o lápis marcando, marquei com esfuminho. Depois que ele não tinha essas achuras aqui que você está vendo. Essas achuras não existiam. Ela estava mais ou menos como esta personagem aqui, sem quase sombra nenhuma. Então marquei aqui nessa cópia com o lápis como eu achava que deveria ser a sombra. Nem me preocupei muito com perfeição, não. Me preocupei mais com a questão mesmo de dramaticidade da coisa. Depois que eu marquei, eu vim para cá, né? Como você pode ver, e você vai observar que as sombras que estão marcadas aqui, elas estão marcadas aqui com achuras, né? Que são essas linhas retas, certo? Então isso aqui foi uma demonstração do meu processo de criação, né? Espero que você tenha gostado. Vou recomendar você que compre.